Olá pessoal, mais uma vez, super bem-vindos à nossa academia Qualiseg. O meu nome é Jaciara Marques, super bem-vindos. Quero te convidar, como de costume, logo no início do nosso vídeo, né, a inscrever-se no nosso canal, dar um clique no nosso sininho aí. Você ajuda a divulgar o nosso trabalho e manter-se sempre atualizado, porque todas as segundas e sextas, quando o novo vídeo vai ao ar, você é notificado aí no teu smartphone, no teu e-mail, tá bom? Olha, esse vídeo, ele é uma continuação, né, do vídeo anterior, onde nós abordamos, né, um pouco da entrevista, do bate-papo, da conversa com a alta direção, que foi uma dúvida da Ana Clara, uma aluna nossa, que acompanha aqui os nossos vídeos aqui na academia, e que está passando por um processo agora de certificação, na verdade, e ela disse que o diretor dela está nesse cargo há pouco tempo, nunca passou por um processo de auditoria, e estava um pouco apreensiva em relação a quais os temas, né, poderiam ser abordados com ele no momento ali da entrevista, da conversa, do bate-papo. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, volta só um pouquinho, assiste, e aí você vem nesse. Por quê? Porque nós vamos falar aqui um pouquinho da continuidade desse processo, né? Porque nós não podemos esquecer que a norma traz um desenho hoje muito mais complexo em relação à liderança. Quando a gente fala em liderança, a gente está falando em alta direção, mas a gente também está falando em relação aos outros líderes. Então, eu acabei selecionando aqui também para a gente alguns pontos que provavelmente podem ser pontos de suma importância na hora da entrevista, da conversa, né, do bate-papo com as outras lideranças, aquelas lideranças mais táticas, operacionais nos locais, nos processos de trabalho, tá bom? Então é isso que eu queria que a gente separasse um pouquinho. O vídeo anterior eu falei exclusivamente da alta direção, então estamos falando de um nível mais estratégico da organização dentro de um planejamento, né, hierárquico, e agora a gente vai falar um pouquinho mais do nível de liderança tático operacional, que seriam aqueles líderes de processo, líderes de área, onde a gente vai abordar também alguns temas que são muito importantes para que a gente entenda se está havendo esse cascateamento, né? Ou seja, eu tenho lá um estabelecimento todo de um sistema de gestão lá pela liderança maior, pela alta direção, isso vem cascateando para os outros níveis de liderança. Então eu relacionei aqui alguns requisitos que eu acho que, se você é auditor ou se você é auditor interno, externo, geralmente são itens que nós abordamos, né? E para você que ainda não é auditor, mas que porventura vai ser auditado ou estudante e está se aprofundando nesse tema, é uma possibilidade de abordagem na hora da tua auditoria. Bom, o primeiro requisito que eu separei aqui pra gente foi o requisito 4.4. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o sistema de gestão, né? Então, como está estruturado o sistema de gestão? Geralmente a gente materializa isso através de um mapa de processo. Então, é muito comum, por exemplo, os auditores, nós iniciarmos a auditoria com aquela liderança mais tática, operacional, no processo, perguntando, olha, o seu processo tem um mapeamento? Né? Você pode me apresentar esse mapeamento? Por quê? Porque quando eu consigo enxergar o mapeamento de processo, eu consigo enxergar todo o cadenciamento daquele processo. E aí é super importante que o líder, né, ele consiga, ele saiba explicar aquele processo, porque o processo é dele, né? Aquele mapeamento de processo tem que ter sido elaborado por ele, ou em conjunto com ele. Então é muito importante que ele traga esse mapa de processo para nós, que ele nos apresente e que ele entenda, e que, independente da auditoria, que aquilo seja uma rotina dele mesmo, que ele consiga utilizar aquilo para o dia a dia dele. Isso é muito importante. Um outro ponto que a gente também poderia conversar com a liderança é em relação ao requisito 614, que é quando a gente fala um pouquinho de planejamento, né? Então, esse requisito ele vai estar lá especificamente lá na 14, lá na 45. Por quê, pessoal? Porque eu posso ter algumas ações que estão sendo planejadas dentro do processo, né? Ou seja, lá na alta direção eu tenho um planejamento macro, que vai estar olhando para risco e oportunidade, que aí eu vou ver com a liderança maior, com a alta direção. Mas eu posso ter um planejamento de ações rodando dentro dos processos, que são as melhorias do sistema. Então é muito importante essa abordagem, entendermos se tem esse plano de ação, como essas ações estão estruturadas, se nós temos o envolvimento desse líder
com essas ações. E um outro requisito também bastante importante é com relação ao planejamento e aos controles operacionais. Isso nós vamos ter nas 3 normas, ou seja, a liderança precisa entender como é que o seu processo é planejado, como é que tudo começa, né? Como é que a gente sabe, por exemplo, que começar naquela semana, naquele dia, como é que isso funciona? E quais os controles existentes dentro desse processo? Então, minimamente, essa visão do sistemática, né? Essa liderança tática operacional, ela precisa ter. Isso é extremamente importante. Além disso, eu colocaria aqui, olha, o monitoramento e medição, que nada mais é do que os indicadores. Gente, todo líder precisa conhecer seus indicadores. Precisa saber se eles estão sendo atendidos, se existe algum indicador fora da meta, se tem ação para isso, né? Então, temos que abordar aqui o requisito 9.1. Nós não temos saída. E é claro, não menos importante, o requisito 10, que seria a melhoria. Então, sempre vem aquela pergunta, existe algum plano de ação aberto? O seu processo tem alguma ação corretiva aberta? Como está o tratamento disso? Então, essas são as minhas apostas para uma boa verificação da liderança operacional e tática dentro dos processos. Vamos dar uma revisada? Requisito 4.4, né? Isso aí nós podemos adotar em todas as normas. Especificamente, lá na 14 e na 45.001, o requisito 614, onde a gente fala de planejamento. O 8.1, vamos falar de planejamento e controle para todas as normas. O 9.1, que é monitoramento e medição para todas as normas. E o requisito de melhoria também para todas as normas. Bom, pessoal, mais uma vez, super obrigada. Espero ter te ajudado aí, ter esclarecido uma dúvida. Se você tem uma boa prática, se você tem uma dúvida, alguma coisa, deixa aqui no nosso canal. A gente vai estar trocando essa experiência sempre. E eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês por estarem participando conosco. Até mais e bem-vindos à Academia Qualiseg. Tchau, tchau.